Saudações a toda a torcida alvinegra que nos acompanha em mais esta análise aprofundada. A energia hoje tá lá no alto. E olha, o cenário lá pelas bandas de General Severiano é de pura adrenalina e expectativa, viu? Com certeza. É um clima de tensão, mas aquela tensão de mercado que a gente adora destrinchar. Exatamente. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema central de hoje, eu quero fazer aquele pedido especial a quem está aí do outro lado prestigiando o nosso espaço. Isso aí, é fundamental. Esse canal aqui é feito com um carinho imenso, com extrema dedicação profissional mesmo, para trazer sempre a melhor e mais detalhada informação sobre o nosso glorioso para quem nos ouve. Uhum. Então, para ajudar esse projeto a crescer cada vez mais e fortalecer a nossa comunidade, não custa absolutamente nada. Deixem aquele like caprichado, garantam a inscrição no canal e, o mais importante, escrevam nos comentários o nome e a cidade de onde estão acompanhando a nossa transmissão. É sempre muito bacana ler de onde o pessoal tá falando, né? A torcida do Botafogo é gigante. Nossa, espalhada pelo mundo todo. É muito legal sabermos até onde a nossa voz está chegando e sentir o calor dessa torcida maravilhosa. O apoio de quem acompanha o canal é o combustível que mantém a nossa engrenagem girando com tanta qualidade. E é sempre muito gratificante observar esse engajamento, especialmente em momentos como esse, que exigem, sabe, uma leitura muito atenta dos bastidores do clube. Sem dúvida. Porque o momento atual pede exatamente essa união da torcida, aliada a uma atenção minuciosa aos detalhes. A gente está diante de um cenário de urgência esportiva que, paradoxalmente, exige uma frieza corporativa muito grande por parte da diretoria. Falou tudo. Frieza corporativa é a palavra-chave. E a nossa missão hoje é justamente destrinchar essa situação que dominou completamente os fóruns de debate e as redes sociais. A data do relatório que a gente está usando como fonte base do GE é 2 de março de 2026. O que significa que o relógio está correndo rápido. Muito rápido. Estamos a menos de 48 horas do fechamento da janela de transferências internacional. O Botafogo tem só até esta terça-feira para registrar jogadores que atuam fora do Brasil. É um prazo curtíssimo. E aí, o técnico Martim Anselmi deu o gancho perfeito para a nossa conversa de hoje. Quando perguntaram para ele sobre a chegada de novos nomes nesse apagar as luzes da janela, ele foi super direto. A frase dele foi: sempre tem surpresas. É uma declaração curta, tipo, bem direta, mas que abre um leque gigantesco de possibilidades, né? Sim. O que esperar dessas últimas horas frenéticas? Olha, é uma frase muito emblemática, porque ela demonstra que, internamente, o departamento de futebol não fechou a lojinha, não encerrou os trabalhos, mas também serve como um lembrete, sabe? Um aviso de que qualquer movimento feito agora precisa ter uma precisão cirúrgica. Não dá para sair atirando para todo lado. Exato. Ao analisar essas próximas 48 horas, quem gere o clube precisa separar a paixão da razão. O desespero corporativo é um veneno no mercado do futebol. Inflaciona tudo, né? Demais. Inflaciona valores, compromete orçamentos do futuro e quase sempre resulta naquelas contratações que simplesmente não se pagam em campo. Mas o foco da diretoria da SAF, pelo que as nossas informações apontam, segue rigorosamente delimitado. É uma busca bem específica. Muito. A busca por atletas que estão atuando no exterior, sim, mas que têm um perfil exato para suprir lacunas em setores que estão criticamente expostos no time. A urgência ao relógio da janela internacional, claro, mas a estratégia financeira tem que prevalecer até o último segundo. Certo, vamos desvendar isso então. Vamos olhar bem de perto para essas peças desse quebra-cabeça do Botafogo. Se a gente pegar o mapa atual do elenco, a luz de alerta mais ofuscante, aquela que está piscando em vermelho pedindo ação imediata, está ali no sistema defensivo. Sem dúvida, é o setor mais carente hoje. A situação reportada nas nossas fontes é, matematicamente falando, muito alarmante para as pretensões de um clube que está estruturado para disputar múltiplas competições no mais alto nível. Vamos aos números frios, porque eles assustam um pouco. Vamos lá. Para o miolo da zaga, o Anselmi conta neste exato momento com apenas 3 opções de ofício no elenco principal. Só 3. Só 3. Alexander Barbosa, Bastos e o jovem Ítalo.
E se a gente virar o olhar para as laterais esquerdas, as opções são o Alex Telles e o Marçal. Que são nomes de peso. São de enorme renome, com certeza, mas ambos compartilham uma característica contratual bem preocupante para o planejamento. Eles estão no último ano dos seus respectivos vínculos com o clube. Isso. E é um cenário que demanda uma reposição agressiva, não tem como fugir disso. Mas por que ter só 3 zagueiros é tão perigoso assim na prática? O que fundamenta o perigo dessa configuração é a exigência brutal do calendário do futebol sul-americano. Ter apenas 3 zagueiros no elenco de cima é basicamente caminhar no fio da navalha o ano todo. Um risco gigante. Num sistema tático moderno, a rotação de jogadores é vital. Pensa bem, uma simples suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Que acontece toda hora. Toda hora. E se você soma isso a uma lesão muscular leve, daquelas que demandam só uns 10 dias de recuperação, já era. A conta não fecha. já obriga a comissão técnica a improvisar volante na zaga ou puxar alguém que não está pronto. E logo num setor onde o entrosamento, a linha de impedimento, a comunicação ali atrás são coisas inegociáveis. E sobre a lateral esquerda, com o Telles e o Marçal? A situação dos laterais exige uma leitura um pouco mais de médio prazo. Ter os 2 principais especialistas da posição em fim de ciclo adiciona uma complexidade imensa no planejamento. No futebol contemporâneo, a lateral exige um vigor físico absurdo. É cobrir o corredor de ponta a ponta com alta intensidade o jogo inteiro. O desgaste é natural e altíssimo. Exatamente. E o risco de lesões aumenta proporcionalmente à idade dos atletas e à minutagem acumulada. Então, reforçar esses 2 setores, zaga e lateral esquerda, deixou de ser um planejamento para o futuro e virou uma necessidade de sobrevivência imediata. E é justamente para tentar solucionar essa carência na lateral esquerda que o Departamento de Observação, o famoso Scout do Botafogo, mapeou 2 alvos internacionais super bem definidos. O perfil ficou bem claro, né? O primeiro nome na pauta que a fonte traz é o do Paulinho. Ele tem 31 anos e atualmente defende o Midtjylland, da Dinamarca. Um mercado interessante. Sim, e a estratégia adotada nesse caso é essencialmente focada em engenharia financeira. É muita negociação de bastidores. O contrato do Paulinho termina agora em junho. Ou seja, tá logo ali. Logo ali. Então, o objetivo do Botafogo é costurar uma rescisão amigável com os dinamarqueses para que a transferência ocorra a custo zero, sem pagar taxa de transferência. É uma ótima sacada se der certo. E aí a gente tem o segundo nome mapeado, que é o colombiano Johan Mojica. Ele tem 33 anos e veste a camisa do Mallorca, lá na Espanha. Só que nesse segundo cenário, a abordagem precisou ser bem mais incisiva. Totalmente diferente. Tem uma proposta oficial de compra protocolada na mesa e o tempo está correndo enquanto o clube aguarda o veredito dos espanhóis. O que é fascinante de analisar aqui é essa dicotomia estratégica entre essas 2 negociações acontecendo ao mesmo tempo. São bem opostas, né? Elas ilustram perfeitamente como uma gestão esportiva de alto nível precisa atuar em múltiplas frentes, usando métodos totalmente distintos. O caso do Paulinho é um jogo de paciência. E de diplomacia, eu diria. Perfeito. Diplomacia focada em preservar o fluxo de caixa do clube. A aposta da diretoria está no desejo do atleta de voltar ao Brasil e no fato do vínculo estar no finzinho. Eles tentam convencer o Midtjylland de que liberar o jogador agora e economizar esses salários finais é o melhor negócio para todo mundo. Faz sentido. Mas, por outro lado, a operação do Mojica é quase uma investida de força bruta comercial. Chegar com o dinheiro na mesa. Isso. Ao formalizar a proposta de compra para o Mallorca, o Botafogo assume a postura de quem não tem tempo para joguinhos. Eles demonstram que estão dispostos a inflacionar levemente o próprio orçamento imediato para garantir que esse buraco no elenco seja fechado logo. São abordagens completamente opostas para tentar alcançar o mesmíssimo objetivo: mitigar o risco na lateral esquerda antes que a sirene da janela internacional toque. Exatamente. Mas aqui é onde fica realmente interessante, porque os planos originais do clube iam muito além de simplesmente tapar buracos e preencher vagas. A ideia do Anselmi e do Scout era encontrar os famosos coringas táticos. Aqueles jogadores que resolvem 2 problemas de uma vez só. Isso, e a prova cabal dessa intenção
foi a forte investida no brasileiro Vitor Carvalho. Ele joga predominantemente como volante lá no Braga, de Portugal. Mas ele tem uma característica que brilha aos olhos de qualquer treinador hoje em dia. A versatilidade. Ele tem a capacidade de atuar também como zagueiro e com extrema competência na saída de bola. Que é algo que o Anselmi valoriza muito. Demais. Esse perfil duplo resolveria tanto as carências na construção de jogadas no meio, quanto na composição lá da linha defensiva que está curta. Mas, infelizmente, as informações confirmam que o Braga se manteve irredutível e recusou a proposta do Botafogo. O Braga costuma ser um clube muito duro nas negociações. E essa recusa cria uma frustração tática substancial no planejamento, né? Um atleta com essa polivalência de jogar na volância e na zaga é o verdadeiro motor de um sistema fluido. Facilita muito a vida do técnico. Facilita porque permite transições muito rápidas e adaptações táticas durante a própria partida, sem sequer precisar gastar uma substituição. Mas apesar dessa porta fechada, a gente não pode deixar o pânico tomar conta da leitura do cenário. É fundamental a gente introduzir aqui uma distinção técnica crucial sobre as regras de mercado. Sim, muita gente confunde os prazos. Confunde demais. E entender isso altera completamente a percepção desse aparente desespero de 48 horas. Essa corrida contra o relógio se aplica exclusivamente às transferências oriundas do mercado internacional. Ou seja, jogadores que vêm de fora do país. Exato. E vale a pena explicar isso no detalhe para quem acompanha o noticiário para não gerar confusão. Existe uma diferença brutal de prazos entre a janela internacional e a doméstica. Enquanto o prazo para inscrever jogadores de fora termina agora no dia 4 de março, a CBF instituiu uma janela extra. Uma janela puramente interna. Puramente interna. Essa janela da CBF permite negociar e registrar jogadores que já estão disputando os campeonatos estaduais aqui pelo Brasil. E esse prazo se estende até o dia 27 de março. É um respiro considerável. É quase um mês de diferença. E isso explica perfeitamente porque um alvo interno como o zagueiro Dantas, lá do Novo Horizontino, não é tratado com a mesma pressa frenética das negociações europeias. Tem um mês inteiro pela frente para dialogar com os paulistas, fazer exames, avaliar contrato, tudo com muita calma. Esse detalhamento que você trouxe é vital para a compreensão do planejamento estratégico de um clube do tamanho do Botafogo. A janela estendida funciona como uma válvula de escape verdadeira para o departamento de futebol. Tira o peso das costas. Tira totalmente. A prioridade absoluta nessas horas derradeiras não é necessariamente trazer o melhor jogador disponível no mundo. A prioridade é garantir aqueles cujas portas burocráticas vão se fechar permanentemente agora na terça-feira. É uma questão de prioridade de agenda. Sim. A negociação com o Novo Horizontino pelo Dantas pode rolar num ritmo normal, tranquilo de negócios. Enquanto isso, as tratativas pelo Paulinho ou pelo Mojica exigem que todo mundo entre em modo de crise operacional na SAF. E essa lógica de alocação de energia explica outra movimentação que surgiu nas nossas fontes e que gerou muito burburinho nas redes sociais. No meio de toda essa urgência por defensores, surgiu a informação de que o Botafogo buscou informações sobre o goleiro Matheus Magalhães. Do Estrela Vermelha, né? Isso, do Estrela Vermelha lá da Sérvia. É um jogador super experiente. Ano passado ele quase voltou ao Brasil para jogar no Grêmio e ele ainda tem essa vontade de retornar. Só que o detalhe importantíssimo aqui é a natureza da abordagem do Botafogo. Coisinha cautelosa. Foi apenas uma sondagem. O clube foi lá, entendeu os valores financeiros, ouviu o desejo do jogador, mas optou por não oficializar nenhuma proposta para o clube europeu. A situação ficou ali, em compasso de espera. E esse cenário é a ilustração perfeita da diferença entre o que é uma oportunidade de mercado e o que é uma prioridade absoluta de gestão. Como assim? Bom, o surgimento de um bom goleiro interessado em voltar ao país é uma oportunidade de mercado clara. Qualquer departamento de inteligência precisa mapear e entender as condições. Mas frente a recursos de tempo e dinheiro limitados, a gestão tem que ser pragmática. Fazer escolhas, né? Exato. Imagina uma analogia com a construção de um prédio. A janela de transferências internacional fechando é como se fosse o prazo máximo para concretar as vigas principais de sustentação de um edifício antes de vir uma grande tempestade. E essas vigas, no caso do Botafogo, são a zaga e a lateral. Perfeitamente. A zaga e a lateral são a sustentação que o time precisa para não desmoronar.
A contratação de um novo goleiro, por melhor que ele seja neste momento específico, seria o equivalente a escolher o acabamento ou a decoração do saguão de entrada. É importante, embeleza o projeto, mas... Mas se a estrutura principal ruir na tempestade, de que adianta um saguão bonito? A decoração perde o sentido. Então, a decisão de não enviar a proposta pelo Matheus Magalhães mostra que a diretoria não se deixou distrair pelas vitrines. O foco continuou firme na urgência defensiva. E essa precisão corporativa ganha ainda mais sentido quando a gente dá um passo atrás e olha a foto completa. Para entender a razão profunda desse comportamento mais contido no mercado, a gente é obrigado a trazer para nossa análise a figura do principal acionista da SAF, o John Textor. O planejamento dele muda tudo. Totalmente. O Textor deu declarações bem recentes, onde ele reconheceu de forma muito aberta, sem ficar usando meias palavras, que existem lacunas claras nesse grupo de jogadores de hoje, mas a parte-chave é que ele fez uma promessa super enfática. Ele garantiu que a verdadeira revolução no elenco, com aportes financeiros massivos, vai acontecer mesmo na janela de transferências do meio do ano. E se a gente conectar essa informação ao panorama geral, essa declaração pública do Textor é a peça que falta para montar o quebra-cabeça dessas movimentações tímidas de março. Explica muito, não acha? Explica tudo. A janela do meio do ano corresponde ao verão europeu. É um momento em que os grandes contratos no velho continente terminam e o mercado global atinge o seu pico absoluto de liquidez e de opções de alto nível. Fica muito mais fácil trazer jogador de impacto. Sim, o leque se abre. Então, a estratégia atual da SAF configura-se como uma nítida operação de controle de danos. O foco é manter a competitividade a curto prazo. Não é montar o time dos sonhos agora. Longe disso. O objetivo dessas 48 horas é simplesmente adicionar peças funcionais para garantir que o Botafogo sobreviva e, mais importante, avance nas competições críticas ao longo dos próximos 4 meses. O grande poder de fogo financeiro, os milhões de dólares pesados, estão sendo deliberadamente guardados para quando a janela principal abrir. E o grande, enorme desafio de executar esse tal plano de controle de danos é que, enquanto os executivos estão lá no telefone negociando freneticamente em fusos horários da Dinamarca e da Espanha, a bola continua rolando solta em campo. E rolando pesado. Muito pesado. O clube opera sob uma pressão esportiva simultânea que é avassaladora. Para nossa audiência ter a real dimensão desse caldeirão que é o Botafogo hoje. Enquanto o relógio da janela faz o tic-tac para terça-feira, a delegação alvinegra já está embarcando. Com as malas prontas para o Equador. Rumo ao Equador, o compromisso na própria terça-feira é colossal. Eles abrem a terceira fase da pré-Libertadores contra a forte equipe do Barcelona de Guayaquil. Um jogo dificílimo. E que vale não só o prestígio continental, mas vale milhões de dólares fundamentais para o fluxo de caixa da SAF que a gente estava comentando. E os problemas para o Anselmi resolver em campo não dão trégua. O Arthur e o Neto, por exemplo, sequer viajaram, já são desfalques certos. Uma dor de cabeça enorme. Por outro lado, Joaquim Correa deve entrar como titular pela primeira vez desde aquela lesão muscular, o que traz uma nova dinâmica ali para o ataque. Mas é exatamente essa disputa de pré-Libertadores que joga o nível de estresse lá no teto. Físico, psicológico e institucional. Respira em todo mundo lá dentro, né? Reverbera em todos os departamentos. Trata-se de uma fase eliminatória cruel. Se bobear, 2 jogos ruins redefinem todo o orçamento do clube logo no primeiro trimestre. Ficar fora da fase de grupo seria um desastre. E o fato do time ter que encarar um desafio dessa magnitude, num ambiente tradicionalmente hostil como é jogar em Guayaquil, lidando com desfalques importantes e ainda testando peças como Joaquim Correa, tudo isso evidencia um plantel que está batalhando para achar a própria identidade. O que justifica o nervosismo para arrumar a defesa correndo. Exato. Esse nível de tensão no gramado só sublinha a urgência e o frenesi dos engravatados nas salas de reunião para reforçar a zaga o quanto antes. Mas a máquina não para por aí. Paralelamente a essas ligações internacionais para o Mojica e para o Paulinho,
E aos voos fretados para a Libertadores, a gente tem um movimento intenso do clube buscando soluções domésticas e arranjos corporativos. Aquele trabalho silencioso. Isso. Nossas fontes destacam 3 frentes ativas de reforços que não dependem do sufoco dessa janela de 48 horas. Quais são? A primeira é negociação para repatriar o atacante Júnior Santos, que atualmente pertence ao Atlético Mineiro. O Botafogo quer ele de volta, mas mantendo a austeridade. A ideia é trazer por empréstimo sem envolver nenhuma compensação financeira agora. Uma opção caseira bem inteligente. A segunda frente já exemplifica bem a sinergia da rede global da Eagle Football, que é o conglomerado do John Textor. O clube solicitou e já confirmou o retorno do volante Huguinho, um garoto de 18 anos que estava pegando experiência lá no RWM Molenbeek, o clube parceiro da Bélgica. Usando os próprios recursos da rede, né? Exatamente, remanejando um ativo para suprir o elenco principal. E por fim, na parte puramente burocrática, temos o caso do Meia Medina. Ele finalmente teve a papelada resolvida e o nome saiu no bid da CBF. Ufa, demorou. Demorou, tá legalizado. Mas tem uma pegadinha esportiva aí. Ele só pode atuar no Campeonato Brasileiro. Então a estreia dele deve ficar só para a rodada de clássicos lá em abril. O que a gente percebe nessa sequência de fatos é um panorama excelente da complexidade que é administrar uma SAF moderna, especialmente uma inserida numa rede de multiclubes como a da Eagle Football. São muitas peças móveis. Muitas. Esse modelo permite justamente essa realocação estratégica de peças. Trazer o Huguinho de volta da Bélgica funciona quase como um amortecedor contra a inflação lá do mercado externo. Não precisa ir no mercado comprar um garoto se já tem um na rede. Perfeito. Ao mesmo tempo, tentar um empréstimo barato de um cara aprovado como o Júnior Santos reflete essa busca por soluções que não agridam os cofres do clube hoje, guardando o dinheiro para o meio do ano. E o Medina? O caso do Medina é só o clássico descompasso burocrático sul-americano. O atleta é contratado, está com o nome no bid, mas pelas regras de inscrição não pode entrar em campo para ajudar o time no momento de maior sufoco continental do semestre. Deve dar uma frustração imensa na comissão técnica. Imagina! É a síntese de uma gestão esportiva tentando trocar os pneus do carro com ele acelerando a 100 por hora numa estrada esburacada. Eles precisam sobreviver a todo custo no curtíssimo prazo para poder usar o dinheiro do Textor e sonhar alto no futuro. Uma analogia perfeita. Então, o que tudo isso que a gente conversou significa para a jornada do Glorioso nas próximas semanas? Vamos amarrar tudo. Faltam pouquíssimas horas para a porta das contratações internacionais bater e trancar de vez. O tempo esgotou. O foco inflexível da diretoria é encorpar a defesa precisando de zagueiro e lateral esquerdo, com nomes como Paulinho e Mojica ali no radar fervendo, depois daquela negativa do Braga pelo Vitor Carvalho. O mercado doméstico segue como uma rota alternativa, mais calma, até 27 de março. Isso mesmo. E no meio desse furacão burocrático, o time viaja para o Equador por uma verdadeira batalha na pré-Libertadores, remaneja talentos da rede Textor como o garoto Huguinho e tenta empréstimos como o do Júnior Santos. É um clube lutando pela estabilidade agora para tentar decolar no meio do ano. Um roteiro em tanto. Muito intenso. E diante de toda essa complexidade tática de mercado e administrativa que a gente destrinchou aqui hoje, eu quero promover um debate bem forte com quem acompanha a gente. Opa, vamos chamar o pessoal para conversa. Para quem vive esse dia a dia do Botafogo, fica aqui a nossa grande questão, e eu quero muito ver a caixa de comentários pegando fogo. Qual é a prioridade número 1 que o Botafogo precisa fechar nessas últimas horas de janela internacional? Boa pergunta. A prioridade máxima é trazer um zagueiro para estancar a sangria no miolo da área. É um lateral esquerdo para já chegar vestindo a camisa titular, ou seria uma daquelas famosas surpresas no meio-campo que o Anselmi deixou no ar? Deixem as respostas nos comentários agora mesmo e, por favor, não esqueçam de colocar junto o nome e a cidade de onde vocês estão digitando para a gente interagir com todo mundo. Sabe que isso que você perguntou para o pessoal levanta uma questão estrutural super importante para a gente pensar? Qual? Uma reflexão que vai bem além das notícias dessas 48 horas. Se a gente parar para olhar a garantia que a SAF deu de que vai existir uma reestruturação profunda e milionária no meio do ano, a gente tem que questionar os limites dessa urgência de hoje. Como assim, limites da urgência? Pensa bem, até que ponto essa busca frenética por jogadores no exterior agora? Essas soluções tampão de última hora? Será que isso não esconde uma armadilha perigosa?
Uma armadilha financeira? Financeira e esportiva. Se essas contratações feitas na base do desespero e da pressão não renderem em campo, elas podem acabar inchando a folha salarial do clube de um jeito muito irresponsável. É verdade. E aí o cara tem contrato longo e não sai. Exato. Isso compromete totalmente o espaço no orçamento e pode até impedir que o verdadeiro planejamento de longo prazo, prometido para o verão europeu, saia do papel. Seria um tiro no pé. Seria. Esse é o maior desafio do Testor e da diretoria hoje, garantir que o desespero para curar a dor de cabeça de terça-feira não vire a doença crônica que vai destruir o Botafogo amanhã. Nossa, uma análise cirúrgica e que fecha o nosso tema de hoje, elevando demais o nível desse debate corporativo no futebol. Para quem valoriza esse tipo de cobertura, de análise aprofundada que foge do óbvio, lembrem-se de confirmar o like no vídeo e conferir se já garantiram a inscrição. É rapidinho e ajuda muito o trabalho. Demais! Esse apoio incondicional de quem acompanha a nossa voz, que mantém o nosso projeto crescendo dia após dia, para trazer sempre o melhor do universo alvinegro com a seriedade e o carinho que a torcida merece. Um grande abraço a todos, muitíssimo obrigada pela excelente companhia de sempre e nós seguiremos de olhos bem abertos em cada segundo desse mercado agitado. Até a próxima! Valeu, pessoal. Até mais.